o grito da meia-noite. Quem está soando neste horário tão terrível? Aleluia. Esse é o tema da nossa ministração. Então vamos dar início à nossa ministração com o tema o grito da meia-noite. Vamos saber quem é que está gritando neste horário. Quem está soando? De onde vem essa voz? O que ela está trombeteando? O que ela está gritando? Qual é a mensagem que ela está passando nesse horário? Aleluia. Então vamos entender qual é o tempo em que nós estamos vivendo, os tempos críticos em que nós estamos vivendo, para poder nos preparar para a vinda de Jesus. Amém? Então vamos entender passo a passo. Então vamos dar início à nossa ministração com este tema, o grito da meia-noite. Aleluia. Então vamos abrir as nossas escrituras. Vamos abrir as nossas escrituras. Aleluia. Então vamos entender passo a passo. O ser humano ele é criado com um relógio biológico. Quando chega no horário da meia-noite, o horário da meia-noite é o horário que o ser humano entra em sonolência. Os horários os horários de picos que o ser humano ele entra em sonolência entre os horários das 6 horas da tarde, os horários das 12 horas quando termina de almoçar e o horário da meia-noite. Mas principalmente este horário que nós vamos enfatizar é justamente nesse horário aonde o ser humano, aonde o homem que foi criado, que nós fomos criados com um relógio biológico para que quando chegasse naquele exato horário nós começamos a entrar em uma sonolência, nós começamos a entrar em um cansaço, no decorrer do dia entra uma sonolência mais profunda. Então, da mesma forma que acontece com esse relógio biológico dentro do homem, acontece quando ele entra no estado de dormência, quando ele está dormindo, aí começa a aparecer os acúmulos de energia nas células de ATP. Isso vai reabastecendo o fluxo sanguíneo para que no outro dia ele começa já estar revigorado as suas forças. Então, e essas coisas que nós sabemos como é que acontece no organismo do corpo humano. Então, da mesma forma que o relógio espiritual, o relógio físico do homem, ele é programado para que quando chegar no horário da meia-noite ele entre em cansaço, assim é o horário espiritual de Deus. Quando chega no horário da meia-noite, próximo ao horário da meia-noite, é onde o pecado está em alto nível. É onde o pecado está praticamente enorme. É onde o pecado dominou toda a mentalidade humana, corrompeu toda a mentalidade humana, transformando em animais movidos pelos seus instintos. É justamente nesse horário onde a perversidade, onde a corrupção, onde a moralidade que caiu, onde a corrupção aumenta gradativamente, é justamente nesse horário, o horário da meia-noite. Mas ainda nós estamos se aproximando do horário da meia-noite, então vamos entender passo a passo. O horário da meia-noite é onde o engano tomou de conta, é onde o engano
fez com que todos entrassem neste engano, principalmente a igreja. Então, no relógio espiritual de Deus, o horário da meia-noite é o horário mais terríveis de abundância, trevas. É onde o horário é onde as trevas são mais intensas. É onde a escuridão se torna turva. É como fosse um preto, um pinche no céu, justamente naquele horário da meia-noite. Aleluia. Então vamos abrir as nossas escrituras em Mateus 25:5. Mateus 25:5, principalmente do verso 1. Vamos entender passo a passo este horário da meia-noite. Aleluia. O reino dos céus, pois, será semelhante às 10 virgens, olha só, as 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pregaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. E as prudentes, porém, levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias, e o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Olha só, o noivo demorou a chegar, e todas elas, grifa aí a palavra todas. Na minha Bíblia diz tá todas, em todas as escrituras vão falar todas as igrejas dormiram, cochilaram. E o que é dormir? Dormir espiritualmente é morrer. Elas morreram espiritualmente. A Bíblia se cumpriu em Mateus 25:5, que justamente nesse horário que nós estamos se aproximando, o horário da meia-noite, é o horário que as igrejas dormiram, que as igrejas morreram espiritualmente. Aleluia. O engano entrou porque elas entraram no sono, e quando elas entraram no sono, veio o maligno e semeou a sua semente, o joio, e fez com que o engano prosperasse na vida dos cristãos. Então, e sempre é Satanás que está sempre atrás do engano, comandando, e a demonização acontece no espírito daqueles que estão gerando pelo púlpito, que estão ministrando a sua palavra, trazendo o engano, disseminando o engano, gerando o engano para toda a congregação. Então o engano se alastrou justamente nesse horário, o horário da meia-noite, que é onde as igrejas dormiram, em Mateus 25:5. Aleluia, aleluia. Então, a nossa introdução é que quando nós chega perto do horário da meia-noite, quando nós se aproxima do horário da meia-noite, é onde o engano fica mais forte, é onde o engano se torna cada vez mais eficiente, é onde as trevas, aonde o pecado entra em um alto nível, colocou um escape para elas, trouxe um mensageiro do céu para poder despertar elas desse sono, desse sono da morte, desse sono que elas estão no engano do evangelho da prosperidade, no evangelho da corrupção, no evangelho que amacia a sua carne. Então Deus ele traz o seu mensageiro do céu para poder despertar a igreja justamente neste horário, próximo ao horário da meia-noite. Então Mateus 25:6 diz: E à meia-noite ouve-se um grito, o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então um anúncio especial está sendo dado aqui. O anúncio especial está sendo dado
Em Mateus 25, 6. O anúncio do mensageiro. A voz que está gritando agora, neste exato momento, neste horário, próximo ao horário da meia-noite. O grito é: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então ele gritou. E se ele gritou, ele não veio dentro da igreja. Ele não estava lá entre as que estavam dormindo. Ele gritou fora da igreja. E se ele gritou fora da igreja, significa que ele veio do céu, que ele veio transmitir uma mensagem para cada uma delas para ser despertada. Ele veio transmitir, ele veio trombetear a mensagem que diz: arrependam-se, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, arrependam-se, o noivo está vindo, e ele está vindo, saiam. E ele está pedindo: saia para encontrá-lo, significando que aonde você está, o noivo não está aí. O noivo está na escuridão e você precisa sair das quatro paredes e se encontrar na escuridão. Aleluia. Então as igrejas, para elas serem despertadas, elas precisam ouvir a voz do grito de Mateus 25, 6. A voz que está clamando neste exato momento. Aleluia. E este grito que Deus enviou para poder resgatar as suas igrejas, para poder despertar o seu povo, é o profeta David Wall, o profeta do fim dos tempos, o profeta do arrependimento, o profeta da ressurreição, que está trombeteando em toda a terra, alertando que o Messias está vindo, que o Messias está vindo. Acorde, acorde, prepare o seu caminho diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Então, o profeta David Wall, o prometido profeta Elias, de Malaquias 4:5, em uma das suas visões, ele viu em 3 de maio de 2007, ele viu o arrebatamento da igreja e viu a ressurreição dos santos. Ele viu a ressurreição dos santos e ele viu o arrebatamento da igreja. Então, quando Deus levou ele para o arrebato quando ele viu os santos sendo arrebatados, ele viu também o relógio espiritual de Deus. E quando Deus levou ele, em uma das suas visões, quando Deus levou ele, faltava 1 minuto para meia-noite. 1 minuto para meia-noite. Então é o tempo que nós temos que nos preparar. É o tempo que nós temos que colocar a nossa vida em dias. É o tempo que nós temos que colocar a nossa vida em ordem. É o tempo que nós temos que nos preparar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, para verdadeiramente servir o Senhor. Para verdadeiramente seguir os caminhos ao nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, para verdadeiramente servir o Senhor. Para verdadeiramente seguir os caminhos dos 25 propósitos que desviaram do duplo propósito de Cristo, do Evangelho da Cruz e do Sangue, que desviaram do Evangelho da Cruz e do Sangue. Então, neste exato momento, elas estão ao mesmo tempo dormindo, e por um lado há uma igreja que está acordada, que prepararam as suas lâmpadas, as 10 virgens e acordaram, e ela disse que vão acordar, mas dessas 10 há outras que ainda não acordou, que estão nesse engano e que precisam ouvir a voz de Mateus 25, 6. Então, neste exato momento, todos nós precisamos preparar nossas candeias, precisamos preparar nossas lamparinas para ir ao encontro com o noivo. Então, como eu disse e transmiti aqui, que há duas eventualidades acontecendo, há 2 momentos acontecendo. Então há um avivamento nesta hora. E a Bíblia promete que haveria 2 sinais muito poderosos antes da vinda do Senhor Jesus. Haveria 2 sinais. O primeiro sinal seria a apostasia, seria um engano de alta escala, aonde o esfriamento dos crentes, aonde o esfriamento
de toda geração entraria um declínio total da fé. E por um lado há um avivamento, que aonde a Bíblia prometeu em Joel o derramar da chuva do Espírito Santo. Isaías, o profeta Isaías, viu o orvalho de luz que seria derramado nestes últimos dias. O profeta David Wall, que está restaurando a igreja, o profeta Malaquias, e também trazendo os juízos. E este mesmo mensageiro que está gritando no horário da meia-noite, e que todos precisam ouvir a sua voz, ouvir a voz do mensageiro do Senhor, do homem de Deus do Senhor. Aleluia! Então, neste exato momento, nós estamos entre Mateus 25:5 e nós estamos em Mateus 25:6, ao mesmo tempo, juntos, andando. Por um lado, um povo sendo enganado e por um lado, um avivamento. Um avivamento tremendo, onde os aleijados andam, onde surdos ouvem, aonde cegos ouvem, aonde paralíticos andam. E toda essa luz que nós estamos vendo, centenas e centenas de aleijados que estão sendo levantados neste exato momento na nação do Quênia. Lá é o poderoso avivamento que está iluminando, que está sendo uma luz nessa geração, iluminando a todas as nações para buscar o arrependimento, para buscar a justiça, para buscar a santidade. Porque Atos 17 se cumpre na nossa geração, para que todos cheguem ao arrependimento. Então essa luz está sendo iluminada a todas as nações. Aleluia! Então neste horário tão terrível, este horário da meia-noite, era o mesmo horário que estava no tempo de Noé. É o mesmo horário que estava no tempo de Noé. Quando Noé construía a arca e pedia para que os ímpios que estavam de fora, para poderem se arrependerem, para poderem converter de seus caminhos e ajudar ele na construção da arca. Mas o que acontecia é que todos zombavam de Noé, todos humilhavam Noé, não acreditavam na mensagem. E Noé sempre avisava que o juízo de Deus iria, e que ele ia destruir aquela geração com o dilúvio. E todos acabavam entrando em piadinhas, acabavam não dando importância para a mensagem. E aí, quando Noé entrou na arca, então a chuva caiu. E é o que nós estamos vendo, semelhante à geração de hoje. E o mundo de Noé era um mundo muito pecaminoso. Havia pessoas famosas no tempo de Noé. Havia gigantes, pessoas famosas, nefilins. Todos eles eram gente importante naquela geração. E era uma geração de crente, porque era a primeira geração que ouviu os ensinamentos que era passado de boca a boca, e todos sabiam da queda do Jardim do Éden. Então Noé, ele foi o único que estava trombeteando há mais de 120 anos. Então a porta da misericórdia estava aberta para aquela geração, para que eles buscassem o arrependimento, para que eles pudessem ajudar na construção da arca. Então, esse mesmo horário da meia-noite, o horário que estava no tempo de Noé, onde a iniquidade estava perfeita no X do juízo. Então o tempo acabou. Então aquela geração foi toda dizimada e livrou apenas Noé e sua família. Aleluia! Então este mesmo horário também, ele se encontra no tempo de Sodoma e Gomorra. Os mensageiros que trombeteou em Mateus 25:6 também é os mensageiros que Deus enviou do céu para poder libertar Ló daquela cidade de Sodoma e Gomorra, para poder tirar o justo Ló daquela cidade, para poder acordá-lo, porque o juízo viria para aquela cidade, uma cidade de homossexuais que queria atacar os anjos de Deus. Então este mesmo horário, que é o horário mais conturbado da terra, estava em Sodoma e Gomorra, aonde a mentalidade, aonde a corrupção entrou, profanou
onde todos se tornaram impuros espiritualmente. Todos entraram num engano profundo espiritualmente. Então, Deus, ele enviou os seus anjos, transformou em seres humanos para resgatar o justo Ló daquela cidade. E quais perde a salvação? Porque se não fosse pela intercessão de Abraão, se não fosse pelas suas orações ao seu clamor e sendo atormentado, ele não ia se salvar, porque ele estava pregado nos seus bens materiais. Isso demonstra logo mais na frente, quando ele hesitou e quando ele protelou de poder largar suas riquezas e os anjos pegaram na mão dele. Aleluia! Então este mesmo horário é o mesmo horário também que estava no Êxodo. No Êxodo 12. Aleluia! Vamos abrir em Êxodo 12. Aleluia! Vamos entender que sempre nestes horários da meia-noite, sempre nos horários mais terríveis, nos horários onde as intensas trevas, onde o engano se aproxima com muita facilidade, arrastando multidões que arrasta os filhos de Deus para o abismo. É neste horário que o engano toma conta das pessoas, toma conta. E o engano, ele entra de uma forma sutil, ele não entra abertamente, ele entra de uma forma sutil, mudando, convertendo uma pequena palavra, para que a verdade e a mentira sejam iguais, mas não é iguais, é uma falsificação, é uma imitação, é um ensino diabólico de imitação. Isto é o engano. Então a pessoa ia fazer uma coisa que no seu entendimento era certo, mas ela estava sendo enganada. E é justamente nesse horário, o horário da meia-noite, que nós estamos caminhando próximo ao horário da meia-noite, que é onde é o horário X, para que o juízo de Deus aconteça e que Deus leva e resgata o seu povo eleito, é onde o engano está com muita força, onde a apostasia corrompeu toda a mentalidade humana nesta geração. Aleluia. Êxodo 12, que diz assim no versículo 12: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, aqui há uma ordem que Deus colocou para os israelitas, para eles colocassem o sangue nas suas ombreiras, nas portas das suas casas, para que o anjo destruidor não matasse eles. Então este mesmo mensageiro está aqui, trombeteando, o profeta do fim, o profeta David Wall, para poderem se arrependerem, porque o arrependimento é o sangue. Então todos precisam se arrependerem, para estar selado com o sangue de Cristo, para receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Neste horário da meia-noite, o horário em que o anjo destruidor vai vir julgar esta geração. Aleluia. Então, depois que acontece essa libertação de Israel, olha só, é a mesma sombra que está acontecendo na nossa geração. O mensageiro está aqui, na nossa geração, nos alertando para buscar o arrependimento, que é o sangue. Então eles sacrificavam animais naquele tempo do Egito, no tempo de Israel. Eles sacrificavam animais para poderem colocar nas suas portas, como para tirar o sangue do cordeiro e passar pelas portas, para que o anjo destruidor visse as suas casas e não os mataria. Então essa foi a libertação do povo de Israel, do povo do Egito. Então o que nós podemos ver
é que essa tradição que Israel comemora perpetualmente até os dias de hoje, eles levam muito a sério quando se aproximam do horário da meia-noite, que lá é o Peshat, lá é a Páscoa. E quando chega na Páscoa, eles têm que se manter irrepreensível, eles têm que se manter justo, eles têm que se manter reto. E quando há algo com fermento, ou pão com fermento, eles jogam fora. Se pequenos pedaços de fermento entre em seus eletrodomésticos, entre em suas casas, entre em todos os seus móveis, eles jogam fora. Eles jogam fora. Eles têm que se manter irrepreensíveis. Eles têm que se manter livre do fermento. Eles têm que se manter livre do fermento. Então este é o Peshat. É o Peshat que eles comemoram perpetualmente, que é a Páscoa, próximo ao horário da meia-noite. Então há um comissionamento aqui, em Mateus 25:6. Há uma comissão, há uma preparação, para que você possa ouvir a voz do mensageiro, para que você entre na preparação, para que nós entramos em arrependimento, cumprindo com o sangue de Jesus Cristo, nessa última hora que nós estamos se aproximando do horário da meia-noite. Aleluia! Então, nós vemos, o horário da meia-noite é o horário de intensas trevas, é o horário de muitas trevas, é onde o engano se aposta espiritualmente. Então, todos entrariam no evangelho confortável, no evangelho confortável para a carne, no evangelho que os bens materiais, onde a família seria em primeiro lugar, aonde o evangelho das bênçãos, aonde o evangelho da prosperidade, aonde o evangelho que amacia o ego das pessoas, e aonde o evangelho que não repreende mais o pecado, aonde o evangelho que tirou as doutrinas de Deus, as doutrinas santas da Bíblia, tirou a repreensão do pecado. E o que o Satanás, o que o engano, além de entrar nas igrejas, o que fez com que as igrejas morressem espiritualmente? Foi porque elas tiraram a santidade das igrejas. Foi por causa que elas tiraram a justiça. Foi por causa que elas tiraram o arrependimento. Então hoje as igrejas elas pregam perdão, mas um perdão sem arrependimento. Então a igreja ela entrou no profundo. Então a Bíblia diz em Mateus 25:5, todas as igrejas morreram espiritualmente. A Bíblia se cumpriu. A Bíblia se cumpriu. E se nós não ouvir a voz do mensageiro, ninguém vai entrar no céu. Ninguém entra no céu se não ouvir a voz do mensageiro que está trombeteando na terra, porque o mensageiro é do céu. Então todos têm que ouvir a voz dele. A voz do profeta David Wall, a voz do profeta Elias. Aleluia. Porque é ele que está trazendo as vestes de casamento para nós. É ele que está trazendo a santidade, a justiça para cada um de nós. É ele que está levando o evangelho eterno nas suas mãos, proclamando a todos os habitantes, povos, línguas e nações, como está escrito em Apocalipse 14:7, o evangelho eterno, o anjo que está trazendo nas suas mãos. Então todos têm que ouvir a voz do grito. Todos têm que ouvir o grito que está soando aos quatro cantos da terra, preparando o povo para a entrada do arrebatamento da igreja, a entrada da vinda de Jesus. Aleluia! Então, vamos para Apocalipse 19 e vamos encerrar essa ministração. Aleluia! Apocalipse 3. Apocalipse 3, no verso 7. Então, neste exato momento, como eu falei no meio da ministração, nós estamos entre Mateus 25:5 e nós estamos entre Mateus 25:6. Então há duas igrejas, uma tola e uma sábia. Então neste exato momento há duas igrejas em Apocalipse. Uma que é sábia, que é a igreja de Filadélfia, no verso 7, e há uma igreja que ela está dormindo, que é a igreja de Laodiceia, que está dormindo no mundanismo,
que está dormindo nos seus confortos, nas suas prosperidades, e aonde está dizendo, não, que eu estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada, onde está dizendo isso para Jesus. Então, deixa essa escolha na sua mão. Qual da igreja você quer ser agora, neste exato momento? Qual dessa igreja você quer assumir as suas características, sair desse sono profundo e ser despertado para ouvir a voz que está gritando na hora da meia-noite? Então, a igreja que persevera, a igreja que está sendo despertada aqui no verso 10, em Apocalipse 3. Visto que você guardou a minha palavra, de exortação à perseverança, e eu também o guardarei da hora da provação que está vindo sobre todo mundo para a prova dos que habitam na terra. Então elas estão guardando a palavra da exortação, aonde elas estão em perseverança, aonde elas estão caminhando, esperando pelo noivo. E nós vemos a outra igreja, que Jesus está exortando para que ela acorde desse sono, onde ela está dizendo para ela que ela é miserável, pobre e digno de compaixão, cego está nu. Aleluia. E ela precisa acordar desse sono. E nós observamos que em Zacarias 9 há o anjo titeiro, que está marcando nas testas daqueles que são fiéis a Deus neste exato momento, e aqueles que não são infiéis, para poderem receber o seu juízo. Amém? Então, vamos nos arrepender, vamos receber o Senhor Jesus, vamos entrar nessa preparação santa. Então, procura o ministério do Senhor, o ministério das bordas do Cordeiro, o ministério que está preparando um povo para subir no arrebatamento, o ministério da noiva perfeita do Cordeiro, que está preparando um povo. Então, entra no ministério das bordas do Cordeiro e se preparem. Procure o canal Repente Brasil, e se inscreva. Amém? Então, todos aqueles que querem receber o Senhor Jesus, repita essa oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu me arrependo, meu Pai, de todas as minhas falhas, de todas as minhas transgressões, por ter sido, meu Pai, uma pessoa infiel nesses dias, por estar no engano profundo, meu Pai, da apostasia. Senhor, envia o seu Santo Espírito, meu Pai, para me preparar, para me guiar em toda a verdade. Por favor, Senhor, lava o meu coração, purifica o meu coração, estabeleça a cruz e o sangue na minha vida. E hoje eu te recebi, Senhor, como meu Senhor e meu Salvador. Escreva, Senhor, meu nome no livro da vida do Cordeiro. E me ajuda, meu Pai, a entrar para o arrebatamento da igreja. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Então, procura o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Todos vamos nos preparar para o reino de Deus. E quando Jesus iniciou seu ministério na terra, qual foi a primeira mensagem? E que todos os profetas que trombetearam a mensagem desde Gênesis a Apocalipse, a redenção para o homem caído quando ele iniciou seu ministério na terra: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Aleluia. Então, todos que assistiram, muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã nós teremos outra live, um outro tema, e que todos estão convidados para assistir essa ministração, assistir o tema, para poder nos preparar, para poder nos edificar, para poder estar pronto para o arrebatamento da igreja. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vocês no mais poderoso nome de Jesus.